Fala galera, mais um treino, 50 minutos de corrida, deu um pouco mais de 9 quilômetros, estou me sentindo bem e eu quero falar com vocês como que a gente pode estar observando e avaliando os treinos e saber se a intensidade está adequada ou não, onde que a gente está errando, o que a gente está errando e poder estar assim melhorando o nosso desempenho dentro dos treinos. Isso não vale somente para quem está indo competir, mas para você que está aí correndo na praça, na praia, na beira da praia, só por diversão, como que você pode estar controlando a intensidade para não simplesmente chegar no meio do caminho, estar quebrado e ter que voltar andando para casa. Vou me organizar aqui, como sempre, eu falo com vocês e a gente volta para conversar melhor. Vamos lá então, já tudo resolvido, estamos de volta aqui, vamos analisar o treino, dar uma olhada. A versão que eu estou usando aqui é o TrainingPeaks Premium, tá? No caso, a versão do treinador, que sou eu vou estar analisando o meu próprio treino. Se você tiver a versão do TrainingPeaks Premium como atleta, você vai ter essas características, essas funcionalidades aqui, ou o seu treinador, caso você treina. Se você não tiver um treinador, você manda uma mensagem aqui nesse e-mail que eu estou colocando aqui para a gente poder estar conversando e negociando aí, conversando uma assessoria de treinamento para você. Seja você iniciante ou você que já está treinando já há algum tempo, seja para corrida, triatlon, enfim, ciclismo. Mas vamos aqui ao treino. A ideia desse treino era que eu fosse aumentando a intensidade, começando depois do aquecimento, numa intensidade moderada leve, passando por moderada forte e alta intensidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui com relação a limiares, mas o importante é que você tenha essa percepção de esforço. Aqui, por uma questão de controle do TrainingPeaks, a gente coloca os percentuais, tá? Como você pode estar vendo aqui, ó, do percentual do limiar do pace. E aqui no TrainingPeaks você tem a opção de estar selecionando a zona de acordo de como você separou as zonas. Você pode separar em 3 zonas, 4 zonas, 5 zonas, 6 zonas, isso aí é um número infinito. Vai depender do protocolo que você vai estar usando, que você vai estar colocando o número de zonas aqui, tá? Isso aqui não é fixo, mas vamos lá. O que vale são 3 zonas, que é zona 1, zona 2, zona 3. Além disso, é só para facilitar o entendimento do atleta. Porque, na verdade, a gente tem o limiar 1 e o limiar 2. E aí vão separando as zonas para ter um controle mais fácil na hora que você estiver executando o treino. Beleza? Isso aí eu falo também num vídeo em que eu falo sobre zonas de treinamento, tanto com relação à potência quanto frequência cardíaca. Eu vou deixar no card, aqui na descrição do vídeo, aqui em cima, no card. Mas voltando aqui, então eu comecei com um ritmo que era, deixa eu voltar aqui para cima, eram 5,36, isso aqui foi o aquecimento, tá? Começava com 60%, ia até 80%, subindo, e depois eu ia para 85%, pace de 5,36, 5,25, 4 minutos, 3 minutos e 30, 3 minutos e 30, sempre 3 minutos e 30. Eram 1, 2, 3, 5 voltas aqui. 88%, 92%, 5,11%, 96%, 4,58% e ao final 100%, 4,46%, que foi o pace que eu fiz nos 5 km. Ítalo, como que eu poderia estar executando esse treino aqui comigo? Você pode estar fazendo esse treino dando voltas na pista de 400 metros. Aqui daria mais ou menos 1,5 volta, 2 voltas, tá? Então, você faria a primeira volta num ritmo, a primeira 2 voltas num ritmo moderado, leve, a segunda um ritmo um pouco mais forte, você vai aumentando até ser um ritmo, como foi o meu caso aqui, em que você fica bem ofegante, sente pesado, tá? Vamos aqui agora voltar, deixa eu diminuir isso aqui. A gente vai analisar agora o treino propriamente dito. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar a cadência. Vocês podem ver que a cadência foi constante. Deixa eu tirar a velocidade.
a cadência é constante. Eu tenho uma cadência baixa e na esteira fica pior ainda. Então, aqui o meu máximo chega em 165, 164 nessa velocidade, que dava 12,5 km, aqui 13 km por hora. Acima disso, minha cadência começa a aumentar, obviamente, mas até então ela é relativamente baixa. Tá? Isso aí é uma discussão que a gente pode estar fazendo mais adiante. Tem pessoas que falam que a cadência perfeita é 180, só que, cara, eu tenho 1,93 m. Se eu botar 180 passos por minuto correndo a 10 km por hora, nossa, eu vou parecer uma centopeia gigante. Mas isso aí depois é assunto para um outro vídeo. Vamos aqui. O meu batimento cardíaco. Vocês podem ver que ele foi... Aqui tem um pico, porque foi exatamente no momento que eu comecei. Aí depois ele estabiliza. Aqui também é onde eu estou ajustando o relógio, aqui no pulso. Enfim, começando a suar e tem um ajuste do relógio, que foi o que eu fiz. E depois a gente começa aqui a aumentar o ritmo. Deixa eu colocar aqui a velocidade. Aqui, a gente vê que aqui nesse primeiro momento a gente manteve aqui 6,30 o pace médio. Tá aqui 6,30 o pace médio, dá uma média de 9,22. Eu estou olhando aqui no canto aqui da tela. Depois a gente foi aumentando, aí já vai para 11 km por hora. Até aqui, ó, você pode ver, ó, isso aqui é um ponto, um dado importante, que é o pace pelo batimento cardíaco, 4,18. Até 5%, isso é um ponto que você pode estar olhando no teu treino. Aqui nesse caso não é tão, como que eu posso dizer, não é uma informação tão precisa, porque você tem variação de ritmo. Agora, quando você faz um treino que é constante, por um tempo um pouco maior, esse dado é muito interessante para saber qual o teu condicionamento dentro daquela intensidade. Tá? Até 5% você está bem condicionado. Quanto menor for, melhor você está para aquela circunstância. Então você tem que considerar temperatura, tempo de atividade, a distância percorrida, a velocidade. São fatores que vão influenciar na relação do pace pelo batimento cardíaco. Aí aqui já aumentei um pouco. Tá? Se você observar a distância, é mais ou menos 1,5 volta na pista. Ó, aqui já foram quase 800 metros. Aí aqui dá mais ou menos 1,5 volta, 500 metros. Aí aqui 800 metros. Eu já estou num ritmo um pouco mais forte. Aqui um pouco mais. O coração já não aumenta mais tanto. E aqui é o final. Beleza. 720 metros. Tá? A 13 km por hora. Aqui eu já estava sentindo pesado. Tá? Hoje, para mim, isso é um ritmo forte. Agora, se você observar, o treino da primeira parte, eu fui mais forte do que na segunda. Porém, o batimento, na segunda parte, ele está mais alto do que na primeira. Ou seja, aqui eu já estava quebrado em relação à primeira parte. Eu tive que diminuir o ritmo para não dar conta. Cara, o que isso quer dizer, Ítalo? Você está dizendo para mim que eu tenho que ir mais fraco na segunda? Não, muito pelo contrário. Aqui eu fiz errado. O certo é o quê? Você tentar ir mais forte na segunda parte do treino. Esse foi o primeiro treino que eu fiz com o meu novo limiar, vamos dizer assim. E eu queria ver como que eu ia suportar isso aí, como que eu ia dar conta. E, pelo visto, não deu muito certo. Eu preciso inverter a sequência. Ir um pouco mais leve na primeira parte para poder chegar bem na segunda parte. Porque nada pior do que você chegar aqui na segunda etapa do treino e simplesmente quebrar e ter que andar e... Putz. Ou não chegar, ou chegar aqui ao final, como foi o caso aqui, e não ir na velocidade ou intensidade programada.
Isso é um problema se você estiver fazendo isso na maioria dos seus treinos. Se você faz isso uma vez ou outra, aí você tem que observar a situação do treino no dia. Ítalo, o treino aqui hoje foi mais intenso foi mais pesado por causa do calor, estava mais quente, então eu tive que diminuir um pouco o ritmo para poder fechar o treino, porque a minha percepção de esforço estava muito alta. Isso é sempre bom enfatizar. Ítalo, eu não dormi direito, eu tive uma noite ruim de sono, eu estou vindo de uma sequência, eu trabalho à noite, então fui treinar de manhã quando eu cheguei do trabalho e não estou dormindo bem. Ítalo, eu estava quente, eu não bebi água durante o dia e cheguei mal. Ítalo, eu acordei, não tomei um café direito e não tinha jantado, então eu estava me sentindo meio fraco e por isso que ao final do treino eu não estava rendendo. São situações que acontecem e que... como é que eu posso dizer? São coisas e situações que acontecem, mas não podem ser a rotina do seu treino. Quando eu falo treino, não é só você que está indo competir, mas você também que sai de manhã só para... eu estou buscando qualidade de vida, eu quero só distrair a mente. Cara, você tem que ter uma constância. Você tem que ter uma constante, porque se você, toda vez que você sai para praticar o esporte, você quebra, você não consegue realizar e tem alguma coisa errada acontecendo. Um outro ponto legal também. Eu tenho falado sobre alguns momentos aí, algo que eu quero começar a falar um pouco mais também, que é Hyrox. E que eu tenho visto muito triatleta participando, pessoal que está migrando aí do CrossFit, começando a olhar para essa modalidade esportiva ou essa prática de atividade física. Isso é um treino interessante porque você vai estar trabalhando as tuas capacidades aeróbicas para estar terminando forte e não terminando fraco. Por quê? A tendência é que num evento como o Hyrox, em que são várias passagens de corrida, o cara no primeiro ele vai muito forte, mas quando vai chegando ao final ele está quase que caminhando. Enquanto que o ideal é o quê? Que você venha moderado e termine mais forte. Porque aí você ganha a quem estava à sua frente. Você vai começar a passar as pessoas que estão à sua frente. Porque quem terminar mais forte, termina melhor, termina à frente. Então, pense sobre isso. Você que está aí fazendo CrossFit, você que está querendo começar a fazer o Hyrox, pensa nessa possibilidade aí de repente estar fazendo uns treinos progressivos aí numa pista. E se você quiser saber um pouco mais sobre treinos de corrida, treinos aeróbicos para melhorar o seu condicionamento aí no Hyrox, no CrossFit, manda uma mensagem aqui nesse e-mail, contato@valutri.com, ou então deixa no comentário aí aqui embaixo e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Forte abraço e valeu!